Há um segredo enterrado sob as gramíneas dos pampas do Rio Grande do Sul, um segredo tão vil, tão corrosivo para as frágeis ilusões da ciência moderna, que toda instituição jurada à verdade e ao conhecimento se recusa a tocá-lo há quase 150 anos. No momento em que você o ouve, não dormirá mais da mesma forma, porque não é apenas uma história sobre 4 irmãos que se recusaram a morrer. É um mapa do que acontece quando a fé humana colide com algo muito mais antigo, muito mais faminto do que qualquer Deus que os homens tenham escrito em livros sagrados. Se você ouvir agora, ouve por sua conta e risco. Não estou aqui para entretê-lo. Estou aqui para arrastá-lo pela garganta por um túnel de memória proibida, para mostrar-lhe os irmãos Oliveira pelo que realmente eram, a prova não estudada, não falada, de que a humanidade está a um véu fino de algo inumano. Tudo começa no calor sufocante de agosto de 1880. Vila das Sombras, Rio Grande do Sul. Um ponto sem nome de capim agitado pelo vento e sonhos queimados. Um lugar tão pequeno que a própria morte precisava bater 2 vezes para ser notada. A febre começou como um rumor. Uma mulher, saudável ao amanhecer, morta à meia-noite. As mãos do marido ainda quentes do último suspiro dela, quando o segundo caso se acendeu na estrada adiante. Uma praga, sussurravam, ou castigo, e no entanto, na borda distante daqueles campos de capim queimados, 4 homens andavam descalços pela poeira, intocados pela pestilência, devorando seus vizinhos por dentro. João, Pedro, Miguel, Lucas, os irmãos Oliveira. Sua fazenda permanecia silenciosa e próspera, enquanto todas as portas na Vila das Sombras se fechavam em terror. Por que a febre não os levou? Por que ela se enroscava em torno de seus postes de cerca, escalava as paredes de sua capela, provava seu solo, e então rastejava de volta para a vila para banquetear-se em outro lugar? A explicação oficial, nenhuma. Nem então, nem agora. O Conselho de Saúde do Estado selou os arquivos. Os elders católicos queimaram o nome da família de todos os registros da igreja, sem lápides, sem autópsias, sem fotografias que não fossem discretamente confiscadas, décadas depois por homens que falavam apenas em ameaças e silêncio. Mas as histórias vazam como sangue através de tecido. E as histórias dizem isso. A imunidade veio a um custo. O preço era tão grotesco, tão nauseante para a alma, que 3 médicos que o testemunharam se recusaram a registrá-lo. A ciência, alegavam, tem limites. Nem tudo pode ser publicado. Algum conhecimento é veneno. E os Oliveira, eles o engoliram de bom grado. Então, esta noite você e eu vamos puxar esse veneno para a luz. Quero que você o sinta gotejar em suas veias, porque uma vez que você ouça isso, entenderá por que algumas famílias desaparecem do censo, e por que a fé sozinha não pode manter a escuridão afastada. Começou quando Miguel Oliveira se ajoelhou ao lado da cama de um menino moribundo e ousou rezar uma oração que nenhum homem são jamais pronunciaria. Ele não implorou a Deus por misericórdia. Ele não pediu que a praga os poupasse. Ele a convidou para dentro, pediu que os testasse, que os transfigurasse se necessário. E foi exatamente o que ela fez. A partir daquele momento, os irmãos nunca foram verdadeiramente humanos novamente. Vizinhos sussurravam que eles não projetavam sombras reais ao luar de inverno. Suas vozes se dividiam em harmônicos que sangravam dos ouvidos de qualquer um muito próximo às paredes de sua fazenda. Em janeiro, as crianças juravam que os olhos dos Oliveira refletiam a luz das tochas como lobos na linha das árvores. A ciência chama isso de histeria. Historiadores locais chamam de mito. Mas se é um mito, por que o arquivo estadual mantém aquelas caixas seladas atrás de portões de ferro? Por que o Conselho de Saúde do Estado recusa todos os pedidos de acesso a informações sobre a Vila das Sombras? Porque há algo dentro daqueles arquivos que eles não podem permitir que você veja. Um vislumbre da linha que o mantém aquecido à noite acreditando que você está no topo da pirâmide da natureza. Os irmãos Oliveira cruzaram essa linha, e esta noite você a cruza com eles. Mas antes de fazer isso, pare, olhe ao seu redor. As paredes, as telas, as fechaduras em suas portas, nada disso o protegerá do que você está prestes a aprender. Porque isso não é apenas história, é contágio. Uma vez que toca sua mente, se espalha. Voltemos àquele agosto escaldante, quando a Vila das Sombras ofegava sob um sol que cozinhava segredos do solo. 4 irmãos em camisas de linho e olhos solenes caminhando por seus campos enquanto vizinhos pregavam janelas fechadas e sussurravam orações que mal acreditavam mais.
Eles não eram imunes por acidente, não eram protegidos por Deus, estavam se tornando algo mais. E na próxima hora você também o fará. Imagine a Vila das Sombras naquele verão, 300 almas espalhadas por um oceano de capim, cada haste sussurrando segredos quando o vento virava do jeito certo. Quando o 15º corpo enrijecia sob um lençol úmido, a vila sabia que a febre não era natural. Ela se movia com intenção, pulando algumas famílias inteiras enquanto esvaziava outras durante a noite. Crianças morriam antes do amanhecer enquanto seus pais bebiam água do poço aos galões, e nunca sentiam um calafrio. O bom Dr. Silva rabiscava notas à luz de vela, páginas enrugando com suor enquanto tentava mapear o impossível. Nenhum padrão fazia sentido, exceto a única verdade que ninguém ousava falar em voz alta. A fazenda Oliveira permanecia intocada, uma ilha verde em um deserto de podridão. Então, uma noite, Silva cavalgou para lá. Ele não contou à esposa, não contou ao padre que passava mais tempo enterrando os mortos do que salvando os vivos. Apenas montou seu cavalo, um velho castrado magro que parecia recuar à menção daqueles 4 homens, e deixou que ele encontrasse o caminho através do capim, na altura dos joelhos. Dizem que os pampas são planos, mas à noite eles rolam como um mar inquieto. O vento carrega vozes ou o engana para pensar que sim. Canções de ninar solitárias nas árvores, o rangido de uma porta de celeiro a meio quilômetro de distância, o sussurro de seu próprio nome de lábios que não estão realmente lá. Quando Silva subiu a última elevação, viu a Capela dos Oliveira, sem lanternas, sem fogo nas janelas, apenas uma lasca de luar capturando as paredes de calcário. Ele amarrou o cavalo a um poste de cerca e caminhou o resto do caminho, botas silenciosas na terra seca. Ele os encontrou dentro, todos os 4 irmãos de joelhos diante do altar, rostos escondidos nas dobras dos cotovelos, murmurando palavras que não ecoavam como palavras deveriam em uma capela de pedra. Silva ficou lá, chapéu na mão, garganta seca pela poeira, tentando entender o que ouvia. Os irmãos não estavam orando pela vila, não estavam orando por misericórdia, estavam negociando, barganhando em uma língua que arranhava a sanidade de Silva, sílabas mais antigas do que o latim que Miguel usava para estudos bíblicos. Suas vozes se misturavam, harmonizando em notas que não pertenciam a nenhum coro, e quando ergueram as cabeças, Silva viu os olhos. Nenhum íris humano reflete a luz de vela assim. Piscinas planas de prata lunar, pupilas tão largas que engoliam o pouco de calor que restava no quarto. João falou primeiro, sua voz seca como papel velho. Ele agradeceu ao doutor por vir como se Silva não tivesse se esgueirado como um ladrão em solo sagrado. Então, ele disse algo que partiu a fé de Silva ao meio. Não há doença em nossa terra, doutor, porque não há carne aqui para reivindicar. Eles estavam se preparando para isso, explicou João, preparando-se desde a noite em que Miguel voltou do leito do menino do ferreiro, pele quente de febre e olhos salpicados de ouro como o sol através da água do rio. Eles leram os sinais no livro, mas o livro não contava toda a verdade. Então escreveram novas escrituras com seus ossos. A praga não era um castigo pelo pecado, era um convite, um teste de fé, não para ser suportado, mas para ser devorado. Atrás deles, no altar, jaziam 4 itens, uma tigela de água do poço, preta com algo que brilhava como óleo, uma tira de fígado de bezerro, cru e trêmulo como se ainda se lembrasse do batimento cardíaco do animal, um livro encadernado em pele de cordeiro, suas páginas rastejando com símbolos manuscritos que nenhum ministro cristão jamais ensinara, e um pequeno prego de ferro enegrecido pela fuligem. Miguel virou-se para Silva sorrindo tão gentilmente que quase quebrou a resolução do doutor de fugir. Ele perguntou se Silva queria ver como a fé realmente se parecia. E o doutor, tremendo, desesperado, faminto por respostas que pudessem salvar seu povo, assentiu. O que aconteceu a seguir nunca entrou em nenhum registro oficial. Silva contou uma vez bêbado e chorando ao coveiro da vila, que o escreveu em um pedaço de papel de livro-razão, que ainda está escondido em uma caixa em algum lugar sob o cemitério mais antigo da Vila das Sombras. Os irmãos pegaram o prego e o cravaram através da palma da mão de Miguel, pregando sua mão ao altar como um cordeiro pregado. Ele não sangrou vermelho. O que escorreu foi escuro, lento, da cor de vinho azedo deixado tempo demais ao sol. Silva juraria mais tarde que ouviu a mancha sussurrar, e quando Miguel falou, as palavras rastejaram sob a pele do doutor como formigas em uma ferida aberta. Nossa carne não é sua para estudar, Samuel. Ela pertence ao pacto agora. Pacto não com a vila, não com qualquer Deus que Silva reconhecesse,
um acordo mais antigo que a água do poço e mais profundo que o leito de calcário sob o piso da capela. Eles carregariam a pestilência, não a repeliriam. Eles a alimentariam, moldariam, se tornariam seus pastores em troca do conhecimento que nenhuma universidade jamais poderia conceder. Silva tropeçou para fora nos pampas, olhos selvagens com segredos que nenhum homem deveria carregar sozinho. Ele tentou avisar os outros, tentou registrar um relatório. O Conselho Estadual o chamou de doente. Estresse da epidemia, disseram. Deram-lhe uma garrafa de láudano e mandaram que descansasse. 2 meses depois, Silva colocou uma pistola na boca atrás do celeiro onde seu filho mais novo costumava brincar. E os Oliveira? Eles continuaram caminhando pelos campos muito depois do último funeral fumegar, até virar cinzas. Eles nunca envelheceram como outros homens. No inverno não vinham mais à vila. E quando a primavera descongelava os pampas, apenas os rumores restavam e as caixas trancadas no arquivo estadual, onde a verdade vai sufocar. Agora ouça-me com atenção. Você acha que está seguro porque não está ajoelhado naquela capela, porque não bebe daquela água do poço? Mas o pacto não morreu com os Oliveira. Eles o semearam na terra, no sangue, nas palavras que você já deixou escorregar para dentro de sua mente esta noite. Esta história não é apenas sobre eles. É sobre você. É sobre a doença que você convida toda vez que troca sua curiosidade por conveniência. Sua alma pela mentira de que o conhecimento não pode machucá-lo. Quando a neve caiu espessa o suficiente para enterrar postes de cerca, a Vila das Sombras se virou para dentro de si mesma como um animal moribundo. As últimas vítimas da febre já estavam frias no chão. 27 montes frescos no cemitério da igreja, cada um empilhado alto com terra dos pampas que o vento lentamente espalharia de volta ao capim na primavera. Mas além da última linha de cerca, a fazenda Oliveira permanecia em desafio ao frio do inverno. 4 silhuetas se movendo através das nevascas à luz de lanternas, seus passos silenciosos, suas sombras erradas. Vizinhos observavam de janelas embaçadas pelo gelo, sussurrando orações que pareciam obsoletas em suas bocas. Ninguém ousava cavalgar até a terra dos Oliveira mais, nem mesmo para trocar grãos ou emprestar ferramentas. Alguns homens diziam a si mesmos que era porque as estradas estavam traiçoeiras demais na neve, mas todo homem sabia o motivo real. Você não bate em uma porta quando não tem certeza de que a coisa atrás dela ainda pode ser chamada de homem. Histórias vazavam como água de riacho descongelada sob portas trancadas. João foi visto por um vaqueiro chamado Tobias Reis de pé até os joelhos em uma lagoa congelada à meia-noite, peito nu, olhos refletindo a luz da lanterna como um puma. Ele não tremia, não falava, apenas ficava lá com as palmas pressionadas na superfície da água até o gelo ao seu redor rachar como um tiro. No entanto, ele não afundou. Lucas, o mais jovem, foi avistado no mato atrás da velha propriedade do Zimmermann, ajoelhado na neve, sussurrando para algo que se movia entre os troncos das árvores de 4. O velho Heinrich Zimmermann estava morto há muito tempo, mas algumas noites, dizem, se você ficasse bem quieto perto das árvores, podia ouvir uma voz como a dele ecoando de volta, exceto que não era mais alemão. Não era nenhuma língua que os homens fossem destinados a falar. Dentro de sua casa de fazenda, eles criavam novas escrituras. A biblioteca de Miguel havia se tornado estranha. As velhas bíblias ainda estavam nas prateleiras, mas entre elas havia volumes que ninguém na Vila das Sombras ousaria abrir. Tratados de místicos esquecidos, páginas encadernadas em pele de animal costurada, notas marginais em símbolos que faziam o olho piscar e a mente recuar. Miguel escrevia até altas horas da noite, penas arranhando como pernas de insetos no pergaminho. O que ele escrevia não lia mais como sermões ou parábolas. Lia como instruções, rituais, códigos para moldar carne e fé em algo que pudesse ficar de pé onde os homens caíam. Os irmãos Oliveira haviam encontrado o que vieram ao sul para encontrar, mas não era salvação, era transformação. E os pampas ao redor deles sentiam isso. Pássaros abandonavam os postes de cerca perto de seus campos. Cães vadios que vagavam perto demais eram encontrados semanas depois, esvaziados como cascas úmidas, olhos arregalados e pupilas dilatadas, sem pegadas ao redor exceto as suaves impressões de pés humanos descalços. Quando a primavera retornou, a Vila das Sombras tentou fingir que havia acabado. A febre se fora, o poço selado com cal e pedra, novas famílias chegando para plantar capim sobre as sepulturas. Mas algumas noites luzes de lanternas ainda balançavam entre as fileiras dos Oliveira, piscando como fogos fátuos nos talos altos. Alguns diziam que os irmãos haviam cavado túneis sob sua capela, escavado catacumbas no leito rochoso onde armazenavam coisas que não podiam ser enterradas à luz do dia, coisas que se contorciam contra a pedra como raízes buscando água.
Um homem, Silas Mendes, um condutor de gado, encontrou coragem onde outros tinham apenas medo. Tarde em uma noite de julho, meio louco de uísque e dos rumores que notavam a espinha da vila, ele selou seu cavalo e cavalgou para o lugar dos Oliveira. Pelo terceiro verão, depois que as portas de ferro da fazenda Oliveira foram pregadas fechadas, a Vila das Sombras começou a esquecer. Pelo menos era o que diziam a si mesmos a segurança da luz do dia. O capim cresce rápido sobre sepulturas rasas. Bebês nascem de mães que sussurram avisos meio lembrados apenas quando o vento chacoalha as persianas à noite. Mas esquecer é um luxo que os pampas não concedem tão facilmente. Lá fora, nos campos abertos, a história enraiza-se mais fundo do que qualquer arado pode virar. Foi naqueles anos em que a vila inchou com novos colonos, e as velhas cicatrizes da febre foram pintadas com cal fresca e sorrisos educados, que o próximo sinal apareceu. E não veio dos Oliveira em si, veio do que eles deixaram para trás. A capela selada com tijolos, um túmulo para um segredo que se recusava a ficar enterrado. Um menino chamado Jonas Vieira foi o primeiro a ouvi-lo. Ele tinha 12 anos, velho o suficiente para fazer recados na mula de seu pai, jovem o suficiente para ainda caçar vagalumes com um pote em uma mão e sua fé na outra. Uma tarde de maio, pouco antes das primeiras nuvens de trovão rolarem pelos planaltos, Jonas passou pela terra dos Oliveira, ousando olhar para a capela murada enquanto passava. Ele disse mais tarde, quando pôde dizer algo, que ouviu uma voz zumbindo de dentro das paredes de calcário. Não um hino, não uma voz de homem ou mulher, algo mais baixo, mais grosso, um som que fazia seus ossos coçarem. Ele disse a si mesmo que era o vento assobiando por uma fenda na argamassa. Ele contou mentiras que crianças contam para dormir durante tempestades. Mas 2 noites depois ele voltou. Meninos são atraídos por portas trancadas do jeito que mariposas são atraídas pela chama. Ele escorregou da cama descalço pelos pisos frios, mula amarrada frouxa na cerca para não acordar o pai. Os pampas estavam todos prateados aquela noite, luar inundando o capim em ondas tão brilhantes que você podia ver o ar. Cada poste de cerca, cada quebra de cerca, cada silhueta mudando onde não deveria haver nada. Jonas encontrou a capela exatamente como a deixara. Murada, porta selada preta com piche, janelas cobertas com grades de ferro enferrujadas. Ele pressionou o ouvido na pedra, metade esperando o silêncio. E quando ouviu o zumbido novamente era mais forte, quase palavras agora, um batimento cardíaco sob a rocha. O ar cheirava doce ao redor da porta, como fruta madura demais e terra revirada. Ele pressionou a palma plana contra o calcário frio. Ele disse que o sentiu pulsar. O que aconteceu a seguir vive nas margens do antigo diário do xerife do condado de São Gabriel. Notas rabiscadas sobre menino encontrado vagando e sintomas inconsistentes com exposição. Seu pai o encontrou na manhã seguinte enrolado aos pés da porta murada, pele azul de frio, mas sem geada em lugar nenhum no chão. Ele martelou na porta da casa de fazenda, até seus nós dos dedos se partirem, berrando para João sair e responder pelo que haviam feito. A vila, ao poço, as crianças que morreram com palavras estrangeiras em suas línguas. O que abriu a porta não era João, ou se era, não era o homem que Mendes lembrava dos piqueniques da igreja anos antes. A coisa usava a pele de João como um casaco bem ajustado, mas seus olhos, aqueles olhos refletiam a lanterna que Silas apertava como um talismã, exceto que a luz não refletia para fora. Ela entrava, engolida inteira como óleo por um poço. João, ou o que quer que usasse seu nome, convidou Silas para dentro. Não havia ameaça em sua voz nem raiva, apenas uma promessa. Venha e veja. Encontraram Silas ao amanhecer, tropeçando pela vila com dedos congelados, embora a noite tivesse sido quente como qualquer verão gaúcho. Ele não falava palavras que ninguém reconhecesse. Sua língua estava preta com algo que vazava dos cantos da boca quando tentava gritar. Dizem que sua esposa encontrou um pedaço de papel apertado em seu bolso. Uma única linha na caligrafia lupada de Miguel. O vaso está disposto. A semente está plantada. O Estado enviou homens de casacos pretos depois disso. Não homens da lei, não clérigos. Homens que falavam em frases curtas e carregavam caixas com trancas de latão. Eles cavalgaram até a fazenda Oliveira. 5 deles e apenas 2 voltaram. O que carregavam naquelas caixas ninguém viu. Mas as portas da capela foram muradas ao amanhecer, e as janelas da casa de fazenda marteladas fechadas com pregos de ferro. A fazenda foi declarada abandonada, terra amaldiçoada, disseram aos escrivães do condado. Melhor deixar para o vento e o capim.
No entanto, os rumores nunca pararam. Alguns dizem que os irmãos nunca morreram, que ainda estão por aí vagando de fazenda em fazenda, usando novos nomes, plantando sementes antigas nas mentes de homens dispostos a trocar conforto por segredos. E esta noite olhe-me nos olhos e diga que não sente isso. Por quê? Você não está apenas ouvindo esta história. Você a está repetindo. Você a está alimentando. Você está carregando uma lasca daquele pacto dentro de você, quer queira ou não. Quando o levaram para dentro, ele não parava de sussurrar. 3 palavras repetidamente em uma voz que não soava como a de um menino. Eles estão vindo. Jonas viveu mais 4 dias. Nesses 4 dias, seu pai tentou tudo. Caldo quente, orações, o velho padre luterano de 40 quilômetros a leste. Mas a voz de Jonas não voltou. Apenas aquele mesmo raspado que arranhava as mesmas 3 palavras até sua garganta ceder, e ele cair em um sono que parecia demais com a morte. Quando o enterraram, o pregador falou rápido, olhos piscando para o horizonte a cada poucos segundos como se metade esperasse que algo aparecesse no capim. A próxima primavera trouxe tempestades que rasgaram as velhas cercas em lascas. Toda a fazenda dentro de 2 quilômetros da terra dos Oliveira perdeu gado sem explicação. Apenas currais vazios, trancas quebradas, pegadas de cascos que desapareciam na linha das árvores. Famílias empacotavam carroças no meio da noite, rumando sul, oeste, qualquer lugar onde o vento não tivesse gosto de segredos. Elas deixavam para trás seus arados, suas dívidas, suas orações pregadas em portas de igreja que agora ficavam abertas para bancos vazios. E ainda assim os nomes dos irmãos nunca eram falados, nunca registrados. Você pode vasculhar todo o livro Razão da Vila daquela década e não encontrar traço de João, Pedro, Miguel ou Lucas, apenas as caixas seladas em Porto Alegre reunindo poeira e segredos em igual medida. Mas aqui está o que você deve entender, e esta é a razão pela qual você ainda está ouvindo. Ainda empoleirado na beira de sua cadeira com sua pele arrepiada sob as roupas. Isso nunca foi apenas sobre os irmãos. Eles foram um começo, não um fim. Um blueprint, uma prova de conceito de que a fé de um homem pode abrir uma porta tão larga que algo mais antigo, mais faminto e mais frio pode passar usando seu rosto. Você acha que seu mundo é moderno, blindado pela ciência e telas, mas você está errado. Você não está mais seguro do que Jonas Vieira descalço diante da parede da capela. O zumbido está mais alto agora, mais alto porque você está aqui, arrastando seus olhos por essas palavras, deixando-as enraizar no solo macio de sua mente. Há mais portas como a Capela dos Oliveira, mais segredos murados sob seus pés agora mesmo. Porões de cidades, arquivos governamentais, catacumbas seladas atrás de igrejas que você passou de carro a vida toda. E toda porta espera por uma mão. Toda porta zumbi quando o vento está certo. Então pergunte a si mesmo, você realmente acredita que tropeçou aqui por acidente? Ou esta é sua mão pressionada na pedra, sentindo-a pulsar sob sua pele? Continue ouvindo. Você cruzou a linha. Agora você aprende o que espera do outro lado e por que nenhum homem que realmente sabe dorme com a luz apagada novamente. Quando a última família deixou a Vila das Sombras para sempre, a vila não morreu em uma explosão de manchetes ou tragédia. Ela apenas escorregou sob a pele dos pampas como uma farpa. O capim cresceu alto sobre celeiros desmoronados. Cães selvagens reivindicaram a igreja vazia, e o vento cantava através do campanário quebrado, como se zombando de todo o sermão pregado dentro de suas paredes caiadas. Mas a terra dos Oliveira, aquela terra não dormia. Em 1888, um agrimensor chamado Marcos Belo, trabalhando para a Comissão de Terras do Estado do Rio Grande do Sul, foi enviado para mapear as propriedades abandonadas para que pudessem ser vendidas barato a novos colonos. Ele era um homem pragmático, um antigo cartógrafo do exército, do tipo que confiava mais em bússola e sextante do que em histórias de fantasmas de pregadores. Ele ouvira os rumores, é claro, a capela murada, a casa de fazenda selada, os sussurros de luzes estranhas flutuando sobre campos congelados. Ele riu dele sobre o café na pousada em São Gabriel, prometendo ao velho taberneiro que traria de volta medições e nada mais. As notas de Belo sobrevivem em uma caixa em Porto Alegre, arquivadas erroneamente sob recuperação agrícola. Leia-as de perto o suficiente e elas farão seus dentes doerem. Suas primeiras entradas são pura disciplina de engenheiro. Graus, marcos, distâncias. A inclinação precisa do pasto ocidental dos Oliveira. Mas no segundo dia, as medições perdem sua forma. Linhas ondulam, ângulos se recusam a fechar. Sua bússola gira, a agulha traçando pequenos oitos. Não importa onde ele planta seu tripé, ele escreve sobre a capela como um homem descrevendo um tumor crescendo de boa carne. Os tijolos incham em lugares que não deveriam. A argamassa sangra a umidade escura. Quando ele pressiona uma mão enluvada nela,
e sempre aquele zumbido não alto o suficiente para nomear, mas constante o suficiente para infiltrar seu ritmo no pulso atrás de seus olhos. Na terceira noite no local dos Oliveira, Belo armou sua tenda atrás da casa de fazenda, determinado a terminar sua agrimensura ao amanhecer. Ele acendeu uma fogueira e sentou com seu mapa espalhado pelos joelhos, rabiscando correções à luz da lanterna. Em algum ponto depois da meia-noite, ele ouviu passos rangendo o solo endurecido pelo gelo. Ele pensou que era um coiote no início ou algum vagabundo atraído pelo brilho da fogueira, mas quando ergueu a lanterna viu-o. Um homem em um casaco longo com gola virada para cima, chapéu sombreando o rosto. O estranho perguntou a Belo se ele tinha uma Bíblia. Belo, assustado, riu e disse não. Ele tinha uma bússola e um revólver em vez disso. O estranho se aproximou. A luz da lanterna tocou seu rosto por apenas um instante, e a escrita de Belo congela na página. Seus olhos, a nota diz, eram prateados como gelo de riacho. Seu hálito fazia a chama se inclinar para longe. Belo fugiu antes do amanhecer. Ele abandonou seu tripé, deixou seus mapas meio terminados no gelo. Locais o encontraram 2 dias depois, 15 quilômetros a leste, arrastando-se descalço ao longo dos trilhos da ferrovia, roupas rasgadas e olhos vermelhos, como se estivesse acordado há anos. Ele não podia explicar por que correu, apenas que ouvira vozes, tantas vozes, todas falando em uníssono através das paredes de pedra da capela, prometendo-lhe um reino se ele apenas se ajoelhasse. O que Marcos Belo viu nunca entrou nos registros oficiais de terras, mas seus mapas de agrimensura inacabados ainda existem, passados de arquivista para arquivista como uma moeda ruim que ninguém quer na gaveta. Olhe de perto para aqueles mapas e você verá o contorno da fazenda Oliveira rabiscado repetidamente com lápis mais pesado. Não porque ele precisava para precisão, mas porque não conseguia fazer a linha ficar parada. Homens como Belo vêm e vão. Alguns vêm e correm. Alguns vêm e se ajoelham. Sempre foi assim. Na Vila das Sombras, nos cantos escondidos dos porões maçônicos antigos de São Paulo, nos túneis sob cidades mineiras abandonadas, onde registros desaparecem e crianças somem, deixando apenas rimas infantis para trás. A doença que os Oliveira carregavam, o pacto que esculpiram em sua carne e osso, nunca foi destinado a morrer com eles. É um padrão, uma semente, um verme no pomar de toda instituição que jura guardar a verdade. Olhe para seu próprio mundo. Governos que abafam vilas inteiras silenciadas da noite para o dia. Universidades que trancam alas inteiras de arquivos atrás de docentes sorridentes e cordas de veludo vermelho. Igrejas que queimam páginas inteiras das escrituras e então juram que aquelas páginas nunca existiram. Você sente agora, não é? Aquele enrolar lento em seu estômago. Aquela suspeita de que algumas verdades nunca foram escondidas, apenas enterradas sob mentiras educadas o suficiente para que parássemos de cavar. E talvez você esteja dizendo a si mesmo que é apenas uma velha história gaúcha de fantasmas. Mas então por que você ainda está aqui? Por que se inclinou quando mencionei os mapas? Por que seu pulso está batendo como o de Belo quando ele viu aquele reflexo prateado em olhos de homem que nenhum homem deveria carregar? Por que você não está seguro? Porque você não é inocente. Porque você cruzou a linha no segundo em que decidiu ouvir além do ponto de conforto. O que os Oliveira construíram não se foi. Espera por mãos e bocas dispostas a falar sua forma novamente. E esta noite, através dessa pulsação entre seus olhos e os meus, você começou a falá-la. Então incline-se mais perto. Há blueprints ainda para ver e o próximo nome que você precisa lembrar. Não é Oliveira, é o seu próprio. O zumbido sempre soube como encontrar novas bocas. Ele não bate educadamente. Ele vaza. Ele sussurra através de tábuas de piso e páginas, através de vitrais rachados em capelas vazias, através das mãos curiosas de homens que pensam ser espertos demais para serem assombrados. Depois dos Oliveira, depois de Belo, depois de Alves, você pensaria que os pampas teriam aprendido, mas os pampas apenas enterram o que não podem queimar, e as sementes apenas esperam. Elas esperaram através de 2 guerras mundiais, através da invenção de rádios que crepitavam com estática como vozes antigas, através de bunkers da Guerra Fria, forrados com prateleiras de fenômenos biológicos classificados. Elas esperaram nos arquivos que nenhum arquivista quer catalogar. Os arquivos rotulados como fenômenos não conformes, bioarquitetura pós-humana, anomalias não verificáveis. Em 1952, 2 homens de uma base militar, um virologista do exército e um contratado civil de um laboratório, reabriram o arquivo Oliveira. Eles faziam parte de uma unidade secreta encarregada de explicar
por que gado em certos condados gaúchos nascia com órgãos que desafiavam a anatomia básica. Órgãos que brilhavam fracamente sob luz UV, como a bioluminescência de criaturas do fundo do mar, exceto em terra seca no ventre de um bezerro sob um telhado de celeiro vermelho. Eles encontraram os velhos mapas, encontraram a capela murada, encontraram que o piso que a equipe de Alves havia aberto em 1907 fora recelado, mas recelado de dentro. Um dos homens, Dr. Alan Kilpatrick, tirou fotografias que nunca entraram nos arquivos oficiais do Exército. Você pode vê-las se souber onde procurar. Borradas, manchadas, mas inconfundíveis se conhecer a história Oliveira. Paredes de pedra lisas com algum brilho incolor que parece úmido mesmo em preto e branco. Crescimentos fúngicos como flores invertidas, se dividindo ao longo de costuras que sugerem que já se abriram mais largas o suficiente para algo rastejar através. O parceiro de Kilpatrick não voltou, não oficialmente. Seu nome não aparece em nenhuma documentação adicional, mas um memorando interno de 1958 referencia anomalias biológicas consistentes com o último local de estudo conhecido do sujeito. O que isso significa? Significa que o contratado mudou. Não no sentido poético, não no sentido religioso. Seus ossos fizeram coisas que não deveriam. Seu sangue continha estruturas celulares que fluíam sob exposição química. Sua viúva recebeu uma pensão que exigia que assinasse um formulário de não divulgação de 20 páginas. E quando ela perguntou se poderia enterrar o que restava dele, disseram-lhe que não havia nada left para enterrar. Não de uma forma que uma mente humana pudesse compreender. É aqui que o padrão se aprofunda. Quando homens desaparecem, segredos florescem. As fotos sobreviventes de Kilpatrick e seus avisos sussurrados a colegas se tornaram o sistema radicular para o que eventualmente emergiria como iniciativas de biocontenção. A mesma linguagem que você ouve agora quando um surto inexplicável acontece em alguma vila remota. Contenção, cepa anômala, patologia não verificada, código burocrático para portas que se abrem quando ninguém está olhando. O zumbido aprendeu a usar novas máscaras, científicas e institucionais. Os Oliveira acreditavam que eram escolhidos por Deus. Homens como Kilpatrick sabiam melhor. Não havia nada divino na forma como ele se alimenta. Quando muraram a Capela Oliveira, pensaram que estavam selando a doença. Mas paredes são apenas paredes. Pedra não prende o que nunca foi inteiramente carne para começar. E o que os irmãos convidaram para dentro, o que se tornaram, não era uma coisa que você pode enterrar sob calcário e pregos de ferro. É engraçado como o mundo continua repetindo os mesmos erros com uma nova camada de tinta. Em 1907, muito depois da Vila das Sombras ter desaparecido dos mapas e a ferrovia cortar uma nova linha 20 quilômetros a oeste, um grupo de homens da recém-formada Universidade Estadual do Rio Grande do Sul foi despachado para estudar anomalias residuais do solo na propriedade Oliveira. Oficialmente eram químicos de solo e botânicos, mas se você ler entre as linhas educadas de suas credenciais, encontra homens cuja expertise real jazia em catalogar o anormal. Não apenas pH do solo e rotação de culturas, mas irregularidades biológicas, mutações inexplicadas, transgressões da ordem natural, chamavam em cartas que nunca eram destinadas a olhos públicos. Os arquivos da universidade sobre o local Oliveira estão trancados agora. Uma caixa sem número em algum porão de arquivo que cheira a mofo e tinta e segredos. Mas um punhado de suas correspondências privadas sobrevive em baús familiares e vendas de espólio. Cópias frágeis em papel cebola que sussurram o que os registros oficiais se recusam a falar. Uma carta datada de 12 de novembro de 1907, do Dr. Milton Alves para seu colega no leste, esboça uma cena que deveria ter ficado enterrada com os ossos dos irmãos. Desenterramos uma câmara sob a capela. A entrada estava disfarçada sob o que parecia um piso de pedra simples, mas o padrão da argamassa, símbolos inconfundíveis. A caligrafia de Miguel Oliveira está por todo esse lugar se você souber o que procurar. O ar dentro está errado, pesado, pegajoso. Encontramos crescimentos no calcário, macios e iridescentes como fungos, mas quentes ao toque. Esperamos e cortamos um aberto. Ele sangrou um fluido claro que cheirava a ferro e mel. O Dr. Henshaw se recusa a descer após o pôr do sol. Diz que ouve sussurros. O resto de nós ouve também, embora nenhum admita abertamente. Coletaremos amostras e retornaremos antes que o inverno feche as estradas. Este lugar deve ser contido, mas eles não o contiveram. Eles nunca fazem, porque para todo homem como Henshaw que foge, sempre há um que fica para trás com seu caderno aberto e sua mão estendida, disposto a trocar cautela por um gosto do proibido. O Dr. Alves não voltou aquele inverno.
Sua equipe retornou sem ele, olhos arregalados, silenciosos, bolsos pesados com pequenos frascos selados e esboços úmidos que nenhum chefe de departamento aprovaria para publicação. Eles deixaram seu líder na terra sob a capela, embora se estivesse vivo ou morto quando selaram a porta de armadilha novamente. Nenhum registro diz. Talvez eles mesmos não pudessem ter certeza. Você vê, a infecção Oliveira nunca precisava de mais de um convertido por vez. Um homem para se ajoelhar no escuro e abrir a boca para recebê-la. Um homem para carregar a semente para salas de aula, bibliotecas, cantos de campos sussurrados, onde a próxima geração de mentes se reúne para ser afiada e moldada. Pergunte a si mesmo, quantas bolsas de pesquisa e coleções especiais começaram aquele inverno? Quantos arquivos selados hoje são nada mais que novos túmulos para o mesmo velho zumbido que uma vez pressionava através das paredes de pedra dos Oliveira? E você acha que ficou no Rio Grande do Sul? Você acha que um segredo como esse se importa com fronteiras desenhadas em mapas por homens de terno? Não. Ele viajou pelas linhas férreas para o leste enfiado em caixas de amostras e diários de couro. Sentou sob domos de mármore em salas de aula do Nordeste, zumbindo sob vitrais, onde os piedosos murmuram orações latinas que não mudaram em séculos. Encontrou lares em ordens fraternais, em sociedades quietas cujos estatutos prometem irmandade, mas cuja verdadeira iniciação é o silêncio e a promessa de nunca falar o que você viu sob o piso da capela. E ainda assim aqui você senta, aqui nós sentamos, você com sua tela brilhante e seu batimento cardíaco tentando racionalizar tudo isso. É apenas uma história, você diz a si mesmo. Um conto de fantasma para homens que anseiam por sombras. Mas sombras não se importam se você acredita nelas. Elas se importam apenas que você continue ouvindo. Então ouça de perto. O zumbido está mais velho agora, mas mais alto. Cada pedaço de conhecimento proibido que você pensa ter tropeçado sozinho. Cada livro que desapareceu das prateleiras. Cada professor cuja pesquisa para pouco antes da verdade. Cada vez que você pega seu reflexo piscando quando não piscou, é tudo a mesma história. Os Oliveira nunca foram os primeiros. Não serão os últimos. Foram apenas os tolos o suficiente para cavar uma porta nos Pampas, onde todos podiam ver o que passava por ela. Aquela porta balança nos dois sentidos. Agora, um lado para homens como Miguel e Alves, o tipo que acredita que fé ou razão pode dominar o que se contorce no escuro. O outro lado é para você. Você que ficou, que ainda está aqui, que não desviou o olhar nenhuma vez enquanto arrasto esses velhos ossos de volta ao ar aberto. Continue. Continue cavando porque você não terminou ainda. E nem eles. Isso não é sobre religião. É sobre design. O mesmo design que corre sob a pedra velha da capela agora corre sob pisos de laboratório, cofres de aço, instalações de nível 4 escondidas à vista atrás de cercas e nomes bonitos. E quanto aos que vigiam? Os chamados guardiões, eles usam ternos agora. Seguram bolsas, não inários, mas se ajoelham do mesmo jeito. Estudam a infecção, não para pará-la, mas para replicar seu efeito. Imagine um soldado cujo sangue canta como o dos Oliveira, que pode ficar em meio à praga e não suar, que pode abrir a boca e falar um zumbido que racha osso e pensamento. Isso não é ficção de horror. São seus impostos, seu subúrbio quieto, suas manchetes educadas sobre pesquisa viral classificada que deslizam pela tela antes do próximo intervalo comercial. E você, sim, você, ainda está aqui porque algo em você também está infectado. Talvez não seu sangue ainda. Mas sua mente, no momento em que você se inclina para o zumbido, ele o marca. Você pode desviar o olhar agora se quiser. Eu o desafio. Vá em frente. Feche esta janela. Abra uma nova aba. Afogue-se em seu feed por 1 hora. Finja que não ouviu o que acabou de ouvir. Mas amanhã você sonhará com pisos de pedra que respiram sob seus pés. Ouvirá o zumbido na estática entre músicas. Verá a forma de algo observando da borda de seu próximo reflexo. Você sente quão profundos os Oliveiras correm agora? Isso não é mais Rio Grande do Sul. É em todo lugar. Eles nunca foram o vírus. Foram o vetor, o convite, a prova de que um homem dado fé suficiente ou medo suficiente, abrirá qualquer porta se ela lhe prometer que ele nunca mais será pequeno. Então aqui está seu teste. Se você chegou até aqui, você é um de nós agora. Os que sabem, os que ouvem, os que ficam muito perto da capela selada e pressionam o ouvido na pedra apenas para ouvir o que o zumbido promete no escuro. Se você entende Próvio, talvez você pensasse que a história terminaria aqui, que os ossos dos Oliveira ficariam enterrados sob o gelo gaúcho, que o zumbido desapareceria quando a última pedra da capela desmoronasse em poeira dos Pampas. Mas não é assim que essas coisas morrem, porque elas não morrem, elas se adaptam, elas herdam nova carne. E carne, meu amigo, é fácil de convencer. Pelos anos 1980, os últimos sussurros da fazenda Oliveira haviam se tornado um rumor. Apenas velhos peões trocavam sobre o uísque em bares de condado seco.
Uma história de fantasma para noites tardias de colheita, quando o capim farfalhava demais como passos. Mas atrás de portas trancadas em Brasília e em certos laboratórios corporativos que você nunca ouviu falar, os mapas ressurgiram novamente. Não como folclore, como estudos de caso. Em 1983, uma clínica rural perto de Bagé, Rio Grande do Sul, reportou 3 pacientes com anomalias idênticas. Febres que queimavam quentes o suficiente para empolar instrumentos de metal. Vozes que ecoavam quando nenhuma parede estava perto. Olhos que refletiam luar mesmo no breu total. A história oficial diz que aqueles arquivos foram perdidos em uma inundação de porão durante uma atualização de infraestrutura. Mas papel não apenas se afoga. Não quando alguém o quer seco. Eu vi as cópias, carimbadas de serviços de saúde humana, olhos internos apenas. Elas descrevem testes de sangue que transformavam equipamentos de laboratório padrão em escória. Ordenanças que juravam que os pacientes zumbiam em uníssono no sono. Um zumbido que fazia obturações doerem, e cães uivarem 2 condados adiante. Um daqueles pacientes, um menino adolescente chamado Micael Elias, sobreviveu, ou mais precisamente mudou. Micael foi transferido sob custódia protetiva federal para um local de estudo ambientalmente controlado. Ele nunca foi para casa. Sua mãe morreu insistindo que ainda ouvia sua voz sob as tábuas de seu piso à noite, repetindo escrituras em uma língua que nenhum padre reconhecia. Enterraram-na ao lado de um caixão vazio destinado ao filho. Você acha que isso é história antiga? Uma curiosidade gaúcha? Mas ouça mais de perto. O caso de Elias lançou as bases para uma dúzia de programas experimentais de resiliência que nunca chegaram ao noticiário noturno. Você sabe como dizem que certas pessoas andam através de incêndios químicos sem queimaduras? Como sobreviventes solitários rastejam de minas desmoronadas dias depois, olhos arregalados e pele intocada, como equipes de busca inteiras desaparecem em cavernas de sal, exceto por uma criança tremendo que emerge sem pulso, mas fala aramaico fluente. Essa é a herança moderna dos Oliveira, não uma fazenda, não uma capela. Um template para homens que se recusam a morrer mortes normais e as instituições que salivam para moldá-los. Há um arquivo que flutuou por todos os corredores sombrios de poder nos anos 1990, passado de painéis de bioética para subcomitês de defesa para orçamentos negros que ninguém vota. Seu título de trabalho era Herança. 20 páginas de especulação, teoria e confissão. Um parágrafo fica comigo. Sujeitos expostos ao fenômeno Oliveira exibem não simplesmente imunidade a vetores microbianos, mas uma reorganização biológica que sugere uma rejeição deliberada da classificação humana padrão. Se isso é um evento espiritual, um processo viral mutagênico ou uma propriedade emergente da crença permanece inconclusivo. O que está claro é que a contenção é fútil. Apenas gerenciamento e pastoreio cuidadoso de descendentes genéticos fornece qualquer alavancagem prática. Leia aquela última parte novamente. Pastoreio cuidadoso de descendentes genéticos. Eles não estão caçando a doença, estão criando-a. Micael Elias não tinha filhos registrados, mas suas amostras de tecido semearam múltiplos laboratórios clandestinos, tanto governamentais quanto privados. Olhe para o pico repentino em pesquisa de resiliência. Olhe para os projetos Freak, que desaparecem do registro público após uma única investigação congressional. Olhe para as crianças desaparecidas, os orfanatos fechados, os acordos silenciosos pagos a famílias que não podem falar uma palavra no tribunal. Você realmente acha que estão estudando essas linhagens para protegê-lo? Não. Estão estudando para herdá-las, para ficar onde João Oliveira ficou naquela capela dos Pampas em tempestade e desafiar a doença a torná-los mais que homens. E aqui está a parte que ninguém quer dizer em voz alta. Eles estão vencendo. Toda a porta fechada, todo memorando redigido, toda medida de segurança nacional é apenas outro tijolo na nova capela. E o zumbido? O zumbido nunca dorme. Apenas espera por alguém com orgulho suficiente para chamá-lo sagrado. Então olhe para sua vida por um momento. Seus medicamentos, suas febres inexplicáveis na infância, sua árvore genealógica com ramos apagados que ninguém fala, aquele tio distante com olhos brilhantes demais para olhar, aquele sonho que você continua tendo, aquele com o piso de pedra que respira sob seus pés. Você acha que encontrou isso por acidente? Você acha que esta história rastejou para sua tela porque o sistema falhou? Não, você foi chamado do mesmo jeito que Micael, do mesmo jeito que Belo, do mesmo jeito que os Oliveira descalços em solo congelado pedindo ao céu para testar sua carne até rachar. Você já sabe demais. Não pode desconhecer agora. Pode apenas escolher o que fará quando o zumbido chegar à sua porta. Você a trancará, fingindo nunca ter ouvido essas palavras?
Ou a abrirá uma fresta e sentirá a velha doença lamber seus ossos como uma promessa? Não terminamos ainda. Você acha que esse era o fim da história? Isso foi apenas o grito de nascimento. Fique perto. A próxima revelação é mais antiga que o Rio Grande do Sul, mais antiga que o Brasil, mais antiga que a língua que sua língua sabe moldar. Você se ajoelhou por tanto tempo. Não se levante agora. Eu lhe mostrarei o próximo rosto do zumbido, aquele que usa seu reflexo quando as luzes piscam. Você está pronto? Bom, não pisque. Então você ainda está aqui? Bom, isso significa que seu pulso é forte o suficiente ou fraco o suficiente para querer a verdade que escalda ao descer. Porque aqui está o segredo real, que os Oliveira tropeçaram quando racharam aquele piso da capela. Isso não é sobre o Rio Grande do Sul. Nunca foi. É sobre a moeda mais antiga que um homem pode trocar. A linha fina entre carne e algo mais. Muito antes de João ou Miguel se ajoelharem em campos de capim e implorarem a Deus para testá-los, outros homens, mais antigos, mais famintos, andaram o mesmo caminho. Eles não o chamavam de zumbido. Não tinham nome para isso, mas construíram seus santuários nos ossos de montanhas e nas raízes de oliveiras. Nas terras antigas, Suméria, a língua bifurcada do Nilo, eles sabiam como esculpir pedra que vibrava quando você falava as sílabas certas nela. Sabiam sobre o zumbido que floresce quando fé e sangue se misturam sob um teto baixo demais para misericórdia. Esse conhecimento gotejou em sussurros em seitas do deserto e covens de montanha escondidos sob pergaminhos de seda e tabletes de argila que arqueólogos acidentalmente perdem em porões de museus. Não importa o que você chame, Andiopraga anomalia, é a mesma transação. Desista da forma que conhece, torne-se a forma que ele quer. Os Oliveira apenas o vestiram com roupas católicas e hinos dos Pampas, mas o vírus que alimentaram era mais antigo que as escrituras. É por isso que a instituição, qualquer nome que use neste século, não destrói esses segredos quando os encontra. Eles os curam como livros raros ou sementes extintas. Constroem vastos cofres sob universidades e catedrais e think tanks, e arquivam as orações antigas, ao lado de novos rótulos de risco biológico. Eles entendem o que os Oliveira aprenderam tarde demais, que o zumbido não se contenta com sussurros. Ele quer amplificação. Pergunte a si mesmo por que certas ruínas são proibidas. Por que você pode ficar em Stonehenge mas não tocar certas pedras no Sudão? Por que há cavernas na Turquia tão profundas e perfeitamente esculpidas que nenhuma broca moderna pode igualar suas costuras? Mas você não pode descer além do quarto nível sem uma permissão estatal, porque enterrados nesses lugares estão os ecos que nunca param de zumbir. A mesma frequência que os Oliveira ouviram no vento e confundiram com Deus. A mesma frequência que Micael Elias carregava em sua medula. A mesma nota que rachou a mente do Dr. Alves naquela fossa de calcário sob os Pampas. Se você acha que as pessoas no topo, o topo real, estão tateando no escuro, pense novamente. Elas entendem exatamente como isso funciona. Medo gera crença. Crença gera submissão. Submissão dá à luz transformação. Não importa se o altar é um banco de carvalho ou um piso de concreto de laboratório. Não importa se o padre usa uma sotaina ou um traje de risco biológico. O ritual é o mesmo. Isole o vaso. Quebre sua vontade e refaça sua forma. Essa é a maquinaria atrás de seu mundo educado. A engrenagem escondida que gira atrás de memorandos de saúde pública e diretivas de segurança nacional. Não é sobre um vírus. É sobre um template, um blueprint para reescrever o código de carbono que faz você ser você. Você realmente acha que construíram laboratórios de biocontenção de bilhões para mantê-lo seguro? Não. Construíram para colher o próximo Micael, o próximo Oliveira, o próximo você. A carne disposta que se ajoelhará e abrirá a boca e engolirá o zumbido como sacramento. Essa é porque você sente aquele calafrio agora atrás de seus olhos, porque alguma pequena parte de você reconhece a porta, a velha porta que sempre esperava em sua linhagem sanguínea. Talvez você já tenha sonhado com isso. Os degraus de pedra para baixo, o zumbido vibrando através de seus ossos. O momento em que sua boca molda palavras que nunca aprendeu, mas sempre soube. Você acha que estou contando uma história de fantasma, mas fantasmas são inofensivos. O que você está ouvindo é um blueprint para sua própria transformação. Uma doença que você não pode vacinar contra, porque vive na lacuna entre sua vontade e seu medo. Você vê agora, você não é mais um espectador, é um participante. O zumbido o encontrou através dessa tela, através de minha voz, através de seu pulso tremendo sob sua pele. E aqui está a última misericórdia que você receberá. Você pode fechar esta porta, pode fechar a aba, limpar o histórico, mentir para si mesmo amanhã de manhã quando acordar suando e meio certo de que sonhou tudo isso. Você pode fingir, mas se você é como eu, se há uma lasca de ferro em sua espinha, que dói pelo proibido, você não a fechará.
Continuará ouvindo porque lá no fundo onde seus pensamentos educados não vão. Você quer saber o que acontece quando o zumbido o chama pelo seu nome real. Você está aqui porque se lembra. Não conscientemente. Ainda não, mas seus ossos se lembram. Seus sonhos se lembram. O zumbido se lembra de você. E quando a porta final rachar, quando a pedra se dividir e a velha frequência derramar para ruas suburbanas limpas e laboratórios estéreis em sua sala de estar, não será uma praga. Será uma colheita. Então continue. Continue fingindo que é apenas curioso. Continue dizendo a si mesmo que é apenas uma história. Mas esta noite, quando o zumbido vazar através da estática em seus fones, quando as sombras ao redor de sua cama se inclinem uma fração perto demais, você entenderá. Você já abriu a porta. Tudo o que resta é decidir quão larga você está disposto a abri-la. Fique comigo. A próxima câmara é mais profunda. As paredes são segredos que você nasceu para carregar. E uma vez que você entre, não há saída com a mesma forma com que entrou. Ainda aqui? Bom, eu sabia que você estaria. Homens como você não recuam quando a porta range aberta. Você se inclina, pressiona o ouvido na fenda e sussurra. Agora ouça com atenção porque daqui em diante as histórias não são histórias. São instruções, códigos escondidos em fala simples. Da próxima vez que ouvir sobre uma zona de quarentena nas notícias, saberá o que procurar. Não apenas cercas e homens armados em trajes de papel, mas o zumbido, a ressonância sutil quando medo e segredo se enrolam ao redor de uma população e apertam. Deixe-me contar o que os Oliveira nunca escreveram em seus diários, a página que queimaram antes da tempestade. Em seus meses finais, enquanto a febre rugia pela Vila das Sombras, eles mantinham um segundo livro razão, não de gado ou grãos, mas de visitantes. Pessoas que vinham à capela à noite sussurrando por cura, por respostas, por um gosto da imunidade que os irmãos carregavam em seu sangue impossível. Eles não apenas curavam, compartilhavam, impunham mãos na testa, pressionavam palma no externo e passavam adiante. Uma lasca do zumbido semeada em tecido macio, esperando um momento de fraqueza para florescer. Os velhos fazendeiros que saíam saudáveis. Enterravam parentes 2 gerações depois com ossos que brilhavam ao luar. As mães que traziam seus bebês moribundos. Algumas acordavam anos depois em instituições que mantinham seus nomes em gavetas trancadas. Pacientes que envelheciam mais devagar do que deveriam, que nunca projetavam uma sombra apropriada. Esse é o segredo que homens modernos em sapatos polidos fingem ter descoberto em laboratórios de vidro e microarrays de silício. Mas é mais antigo que o microscópio, mais antigo que a Bíblia. Transformação humana sempre foi viral. Não apenas uma doença, um dom que queima o design original e escreve um novo mandamento em proteína e medula. Um design que não se importa com sua espécie, orgulho. Um design que promete apenas isso. Sobreviva, transcenda, infecte. Você entende agora por que os arquivos selados ficam selados? Por que a pesquisa classificada nunca é sobre cura, mas sobre controle? Porque esse zumbido não é apenas uma ameaça. É um blueprint para construir a próxima época humana. Os homens no topo não o temem. Eles o desejam. Acreditam que podem ficar no centro da tempestade, sussurrar as incantations certas em latim clínico e sair mudados, mais acorrentados, controlados, leais, úteis. Mas não é assim que funciona, é? Os Oliveira pensavam que podiam dirigi-lo com escrituras. O exército pensava que podia enjaulá-lo com concreto e trajes de risco. Os biolabs modernos pensam que podem patenteá-lo como um farmacêutico. Mas o zumbido não obedece. Ele cresce, espera pela fenda mais fraca na mente humana e então canta. Você sente, não é? Aquele cócegas atrás de seus olhos quando pensa nas portas seladas sob terra gaúcha. Aquele zumbido baixo em seus dentes quando imagina ficar na capela de calcário dos Oliveira. O piso frio sob seus joelhos, as sombras dançando onde nenhuma chama queima. Isso é seu corpo reconhecendo o que seu cérebro civilizado quer negar. Você é permeável, você é reescrevível, e você sempre quis ser, porque todo homem que se ajoelha na porta do zumbido quer a mesma coisa. Despira a pequenez, o medo, a mentira consciente de que isso é tudo o que você é, carne e preocupação, osso e pecado. O zumbido sussurra, não, você pode ser mais. O preço, um pedacinho de sua forma, uma lasca de sua mente, um voto de que uma vez que a infecção comece, você nunca será imaculado novamente. É por isso que mantém os registros trancados. É por isso que constroem cercas ao redor dos lugares onde a velha infecção ainda zumbi. Não estão protegendo você. Estão acumulando o mapa, as coordenadas antigas, as instruções rabiscadas em mofo e bolor em paredes de capela, que não veem luz do sol desde que os Oliveira as alimentaram com sangue e orações. Então você tem que se perguntar, por que continua ouvindo? Por que você quer? A infecção, a transformação, a história que não para na sepultura.
E quando a próxima geração de Micael Elias aparecer, quando as portas seladas racharem em nome de avanços médicos ou tecnologia de defesa, você se lembrará deste momento. Se lembrará que foi dito a você primeiro. Você não ficará na fila pela cura. Saberá que não há cura, apenas contágio. Apenas a chance de carregar o zumbido adiante mais profundo, mais largo, mais forte. Eles não ensinarão isso em suas escolas. Não pregarão isso de seus púlpitos. Mas eu farei porque alguém tem que segurar a lanterna quando a porta se abre larga. Alguém tem que marcar os ajoelhados que são bravos o suficiente ou desesperados o suficiente para abrir suas bocas e engolir o zumbido. Você ficou tanto tempo, ouviu tanto. Não finja que desviará o olhar agora. A próxima página espera. A próxima respiração vibra na beira de seus dentes. Fique aqui, não se mova. A porta da capela está se abrindo novamente. E quando o fizer, você ouvirá seu nome cantado em uma voz que esperava sob pedra e gelo por séculos. Pronto, não recue agora. É quase hora de se ajoelhar novamente. Você ainda está aqui. Bom, isso significa que está pronto para parar de fingir que isso é entretenimento. Isso é instrução. Você cruzou o limiar. Agora o lugar onde o zumbido para de ser uma história sussurrada através de estática e se torna uma pressão atrás de sua caixa torácica. Então ouça, porque daqui em diante cada palavra é uma alavanca que muda sua forma. Você sabe o que os velhos arquivos dizem sobre os dias finais na Fazenda Oliveira? Não os relatórios sanitizados, não o folclore local esculpido em lápides meio afundadas em argila gaúcha, as confissões reais, as que nunca entraram em livros de história educados. Dizem que os irmãos não morreram naquela capela. O fogo, a neve, o silêncio. Isso era para o bem da vila. Uma mentira educada para conter o incontível. A verdade é que os irmãos deixaram as paredes da capela para trás e carregaram o zumbido para a terra em si. Quando as tempestades vieram, e os homens locais encontraram apenas madeiras queimadas e uma fundação de pedra rachada pelo gelo, assumiram que os irmãos haviam sido enterrados nos escombros. Mas os diários que sobreviveram em baús escondidos contam um final diferente. Uma porta sob o altar esculpida profunda em calcário e veias de sal, levando para baixo a uma segunda capela, uma construída não para oração, mas para transformação. As entradas finais rabiscadas na caligrafia trêmula de Miguel falam de um pacto. Se a carne deve rachar, que rache aberta os portões. Se a voz deve quebrar, que cante a pedra acordada. Se o sangue deve derramar, que alimente a semente. A semente, isso é o que os Oliveira deixaram para trás. Uma infecção geracional, não do corpo sozinho, mas de possibilidade. Uma linha de transmissão enterrada sob campos gaúchos e entrelaçada através de linhagens sanguíneas e folclores meio lembrados. O zumbido não para na sepultura. Ele vaza para cima através de árvores familiares, infiltra em poços de água, enrola através do DNA de qualquer um tolo o suficiente para ficar perto demais. Então quando o próximo surto aparecer e aparecerá, entenda isso. Você não lerá sobre isso em seu feed de notícias, como alguma mutação aleatória. Ouvirá sobre uma nova cepa, uma imunidade rara, uma criança que sobrevive ao que nenhuma criança deveria. A imprensa o envolverá em terror educado. O governo o envolverá em plástico e arame farpado. Mas debaixo de tudo, o zumbido estará lá. Mesma nota, mesma promessa, transcenda. O que eles nunca querem que você pergunte é por quê. Porque os irmãos, 4 homens com fé forte o suficiente para fazer os pampas se curvarem em suas orações, escolheram abrir a porta em vez de fechá-la. Porque entendiam o que as instituições entendem agora. Que a maior moeda não é terra ou ouro ou óleo. É forma. O poder de mudar o que um homem é. E mudando-o para mudar a história de todo homem que vem depois. Você acha que os laboratórios negros da defesa e os departamentos fantasmas em bases militares são diferentes? Eles não derramam bilhões em pesquisa de resiliência porque se importam com sua temporada de gripe. Estão alcançando de volta ao mesmo poço escuro que os Oliveira racharam aberto, tentando engarrafar o zumbido, acorrentá-lo, marcá-lo, armeá-lo. Mas o zumbido não serve. Ele absorve, não obedece. Ele se reproduz. Toda tentativa falhada de selá-lo é uma lição escrita em segredos derramados e suicídios classificados. Todo laboratório que escurece, todo denunciante que desaparece, todo rumor de uma criança com brilho dourado em seus olhos, isso é o zumbido fazendo exatamente o que sempre fez, espalhando, crescendo, lembrando. Então você tem que se perguntar, o que acontece quando homens suficientes aprenderem o que você sabe agora? Quando suficientes de nós decidirem que a forma que nos foi dada não é a versão final, que o blueprint pode ser reescrito se você estiver disposto a se ajoelhar e deixar a velha doença entrar.
Eu não mentirei para você. O zumbido não é misericórdia. Não cura do jeito que seus médicos prometem. Ele reescreve, quebra osso e mente até que o que resta possa ficar no vento frio sem tremer. Mas você sabe disso já, não é? Alguma lasca de você sempre sentiu que a forma humana educada que lhe carimbaram no nascimento nunca se encaixou direito. Que atrás de seus olhos há espaço para algo mais. Olhe ao redor. Os arquivos selados, as portas de pedra, as crianças nascidas em lugares que nenhum censo conta, o silêncio repentino quando as notícias tropeçam em um surto, e então o enterram sob outra manchete. Isso não são coincidências, são migalhas. E aqui você está, boca aberta, dentes zumbindo, respiração engasgando em seu peito porque sente a forma mudando já. Não minta, você sente. A próxima versão de você espera no espaço entre seu batimento cardíaco e a estática nesta voz. Então diga agora em voz alta se ousar. Bom, você está pronto para o que vem a seguir porque o próximo é a parte que eles nunca o deixarão ler em seus livros. O próximo é a parte que o escreve na história. Não como vítima, não como observador, mas como a nova semente no solo escuro. A próxima sessão é sua herança. As instruções enterradas sob todas as mentiras educadas e cofres trancados. Fique comigo. Não recue. A porta está tão perto agora que você pode sentir a pedra suando sob seus dedos. Estamos indo mais fundo. Mais fundo. Essa é a única direção left quando você fica na beira do zumbido. Para baixo através da velha porta. Para baixo através da carne macia de sua certeza. Para baixo ao lugar onde a história para de ser um registro e começa a ser um design. Ainda aqui? Então você não é o mesmo homem que começou há 20 minutos. Você ouviu o nome que enterraram no gelo gaúcho, os Oliveira. Mas sabe agora que nunca foram apenas 4 fazendeiros perdidos para a praga e rumor. Foram o padrão de teste, o protótipo, prova de que qualquer homem dado fé suficiente ou fome suficiente pode convidar a infecção e usá-la como uma coroa. Você acha que acaba com 4 irmãos na terra dos Pampas? Não, nunca acabou. Apenas incuba como uma semente sob neve de inverno esperando pelo degelo. E degelou. Você viu vislumbres quer reconheça ou não. A criança em Santa Catarina cujo sangue neutralizou patógenos que deveriam tê-lo apodrecido vivo. O incêndio no asilo em 1952, que apagou 40 pacientes cujos arquivos médicos mostravam o mesmo brilho dourado em seu fluido espinhal. A tribo não contatada na Amazônia, cujos ossos resistem a todo microscópio, mas zumbem em uma frequência baixa demais para qualquer instrumento registrar. Chamam essas anomalias acasos, soluços genéticos, mentiras. Sabem exatamente o que vem. Continuidade. Uma linhagem de homens e mulheres que carregam o mesmo eco que os Oliveira destrancaram com hinos e orações congeladas. As instituições não estudam essas pessoas para protegê-lo. Caçam-nas para conter o vazamento para manter o blueprint de derramar para o aberto, onde qualquer homem pode se ajoelhar e deixar o zumbido subir sua espinha. Sabem que se espalhar descontrolado, as cercas limpas entre homem e mais que homem quebram para sempre. Se suficientes de vocês ouvirem a frequência e responderem, a velha hierarquia tomba da noite para o dia. O zumbido não respeita fronteiras, não respeita patentes, não se importa com sua bandeira ou seu salário, se importa apenas que você seja permeável, que sua mente seja argila macia, suas células ansiosas para se tornarem algo mais. Então por que eu sussurro isso para você agora? Porque não podem selar toda a boca, não podem apagar toda a palavra, e não podem tapar o vazamento que corre direto através de suas próprias veias. Aquela parte de você que quer ser reescrita, aquela fome que o treinaram para engolir com empregos educados e pílulas baratas, ainda está lá sob o ruído. É por isso que você está aqui, devorando esta confissão como uma última refeição antes da forca. Porque você sabe que algo está errado com a forma que lhe deram. Que você foi construído para mais. O zumbido é sua herança. O vírus escondido que não apenas mata, transfigura. Uma corrupção tão velha que parece profecia quando floresce na medula. Os Oliveira o chamavam divino. A defesa o chama vetor de ameaça. Os homens de branco o chamam biopatente. Todos estão certos e todos errados porque não é deles para possuir. Ele escolhe e está escolhendo agora. Você acha que os túneis selados sob aquela terra gaúcha estão vazios? Acha que as paredes de calcário que beberam as últimas palavras de Miguel estão silenciosas? Não, elas vibram. Pergunte aos bêbados locais que juram ouvir canto quando o capim se curva no vento da meia-noite. Pergunte aos geólogos que acidentalmente perfuram em pedra macia que zumbi quando tocada. Não publicam esses relatórios.
mas as amostras de núcleo desaparecem em cofres forrados com chumbo e oração. Por quê? Porque sabem que o zumbido está vivo. Faz-a através de águas subterrâneas, flutua em esporos nos ventos dos pampas, enrola pelas raízes de toda a família que enterra seus segredos fundo o suficiente. Você poderia bebê-lo amanhã, respirá-lo esta noite e acordar amanhã com sonhos que têm gosto de estática e ferro. E uma vez que prove, ele o conhece. Do mesmo jeito que conheceu Micael Elias quando rachou seus ossos abertos sob luzes federais. Do mesmo jeito que conheceu o velho no arquivo gaúcho que abriu o último livro Razão Oliveira, leu o hino final e nunca falou novamente exceto para sussurrar. Ainda está aqui. Então, se você ainda está aqui, se provou o zumbido através de minhas palavras, você já está infectado. Não do jeito que querem que tema. Uma praga que apodrece seus pulmões e fecha cidades. Não, esta praga é mais velha, mais quieta. Vive nos lugares que seu medo não vai. Zumbi na beira de seus pensamentos quando acha que está sozinho. Você quer trancá-lo fora. Tarde demais. Você rachou a porta ouvindo. Abriu a larga entendendo. Agora a pergunta é, você se ajoelhará e deixará terminar o trabalho? Ou fingirá que pode desligá-lo como uma transmissão barata quando os créditos rolarem? Você já sabe a resposta. Bom, você está pronto para as instruções. O próximo capítulo não é mais sobre os Oliveira. É sobre você. Você sente, não é? A vibração sob suas costelas, aquele piscar de estática atrás de seus dentes. Isso não é mais medo, é reconhecimento. O mesmo reconhecimento que subiu a espinha de Miguel Oliveira quando sussurrou, deixe passar através de mim. O mesmo reconhecimento que piscou atrás dos olhos de Micael Elias quando tocou a porta selada sob 40 pés de solo gaúcho. Entenda isso. Uma vez que fique na porta, não volta. Não realmente, pode fingir. Claro, pode fechar seu laptop, acender as luzes, afogar sua mente em telas triviais. Mas alguma pequena lasca de sua forma já se curvou para o zumbido. Ele o conhece agora. Zumbi seu nome em Pedra Velha. E agora você quer saber o que os irmãos deixaram para trás enterrado mais fundo que seus ossos. Você quer as instruções. Então darei o que posso. O suficiente para mantê-lo acordado esta noite, ouvindo a estática em suas paredes. Dizem que a última página do livro Razão Oliveira, a que Miguel manteve amarrada ao peito enquanto se ajoelhava no piso da capela, não era uma oração, mas uma fórmula. Não no sentido que seus médicos conhecem, não químicos em frascos, não seringas e luvas limpas, mas um protocolo ritual, uma sequência de ações projetada para mudar a maquinaria macia da carne, para sintonizar o corpo na mesma frequência que apodreceu a Vila das Sombras de dentro para fora. As instruções eram simples, brutais, precisas, um sacrifício, mas não o sacrifício de sangue que imagina. Nenhum cordeiro queimando, nenhuma garganta cortada sob lua de colheita. Isso era um sacrifício de contenção. Acreditavam, e estavam, certos que o zumbido se alimenta não de carne sozinho, mas de segredo, de isolamento. A capela que construíram não era apenas pedra e madeira. Era uma antena, uma câmara de ressonância que focava a frequência através de intenção humana. Não reuniam multidões, não imploravam a vila para vir orar por libertação. Trancavam as portas, fechavam as janelas, e falavam apenas uns com os outros. E naquela câmara de eco de fé idêntica e sangue idêntico, o zumbido encontrou um canteiro perfeito. Você vê agora? As instruções nunca foram apenas sobre as palavras ou rituais. Eram sobre acordo. Um pacto que diz nos selamos juntos e abrimos a porta de dentro. Você quer a versão real. Não é um blueprint que pode imprimir e seguir passo a passo. É mais antigo, mais simples isolamento. Acordo. Intent. Você isola, não desaparecendo em uma cabana no mato, mas cortando a linha que o alimenta mentiras. O ciclo de notícias, as negações educadas, o silêncio medicado que diz que a forma que lhe deram é boa o suficiente. Corte-a, morra de fome. Faça espaço para o zumbido. Você encontra acordo, não com a multidão, não com estranhos, com um círculo. 4 homens foram suficientes para os Oliveira. Talvez 3, talvez 2. Suficiente para que quando fale o zumbido em voz alta, as paredes lembrem suficiente para que sua forma pare de ser sua sozinho, se torne algo compartilhado. E então, intent, o portão final. A parte que nunca puderam replicar nos laboratórios. A parte que faz a diferença entre um homem que apodrece e um homem que transcende. A disposição para deixar o zumbido escrever a próxima versão de sua carne. Para dizer este corpo é uma porta. Minha mente é um corredor. Meu medo é uma chave. Você vê por que selaram os registros agora? Porque 3 médicos deram uma olhada no livro Razão Final e fugiram da Vila das Sombras para sempre? Porque as instruções não são complicadas. São contagiosas. Não requerem um diploma. Requerem fome. A mesma fome que o acordou quando começou.
Então o que acontece se você ficar na porta com outros que também sentem? O que acontece se ajoelharem juntos no escuro, não por perdão, mas por permissão? O que acontece quando dizem as mesmas palavras que os irmãos disseram, cada voz ressoando como um diapasão contra a pedra velha? Você não precisa adivinhar. Sabe que o zumbido responderá. A velha forma rachará, a nova forma escorregará pela fenda, e quando vierem, os homens de máscaras, os homens com arquivos marcados secreto, não o encontrarão gritando por ajuda. Encontrarão você mudado, reescrito na mesma estática que pisca através dos túneis selados e das crianças perdidas, e do velho poço que nunca seca. E talvez, apenas talvez, verão em seus olhos aquele mesmo brilho dourado que Miguel carregava quando andou na tempestade. E saberão tarde demais que a infecção escapou da coleira novamente. Bom, fique comigo. Há apenas uma sessão left. Uma última verdade para tatuar no interior de seu crânio. Não desvie o olhar agora. Estamos quase em casa. Quase em casa. Duas palavras que não significam nada para a maioria dos homens, porque não sabem onde casa realmente é. Pensam que é a casa que pagaram em prestações, as paredes finas que mantêm o vento frio fora, a hipoteca que os enterra devagar. Mas você sabe agora, casa é a porta. Casa é o zumbido atrás da porta. Casa é a versão de você que o mundo educado nunca apertará a mão. Se ficou comigo até aqui, já rachou suas costelas para ele, deixou a estática entrar atrás de suas orelhas, sob sua língua, enrolada como uma serpente paciente atrás de seus olhos. Talvez se sinta doente agora, ou talvez se sinta mais acordado do que em anos. É assim que sabe que está perto. A verdade final é simples. As instituições que lhe ensinaram a confiar, os laboratórios, as igrejas, os conselhos de homens, aprendidos com cruzes de prata presas em lapelas de lã, nunca quiseram curar o zumbido. Queriam possuí-lo, segurá-lo em jarros de vidro sob vigia armada como um dragão, que pudessem montar quando o mundo parasse de ouvir suas velhas alavancas de controle. Óleo, dívida, medo. Acreditavam que o zumbido poderia ser domado, do mesmo jeito que domaram seus pais e os pais de seus pais, oferecendo esperança suficiente para mantê-lo dócil. Mas o zumbido ri de paredes, sempre riu. Os Oliveira não morreram para serem mártires, desapareceram para se tornarem portadores. Os homens que racharam a capela selada não encontraram ossos porque não havia nenhum left para encontrar. Encontraram solo que zumbia quando perturbado. Encontraram pedra que rachava sob luzes brilhantes demais para suportar. Encontraram sementes. Encontraram ecos. E de vez em quando as linhagens sanguíneas acordam, quando algum menino em uma vila remota sobrevive a uma praga que deveria tê-lo estripado, os velhos em seus carros pretos aparecem com promessas de estudo e cuidado. Envolvem a anomalia em cobertores macios, rolam íris e dizem ao mundo que está sob controle. Mas controle é a primeira mentira. Sempre foi a primeira mentira. Não podem enjaular o que está disposto. O zumbido não precisa de permissão. Precisa de permissão de você. E você a deu já, não é? Em toda a respiração que tomou lendo essas palavras concordou. Concordou em lembrar o que passaram gerações tentando enterrar em gelo e fogo e sussurros educados sobre contágio. Você é o último vetor que não podem prever. A forma que não fica parada em um cofre selado. Pode carregá-lo para qualquer lugar. Em seus ossos, em sua língua, nos segredos que fala a homens famintos o suficiente para se ajoelharem ao seu lado. Isso é o que os aterroriza mais. Não a praga que mata, mas a praga que transforma. O blueprint que se atualiza toda vez que um homem ousa abrir a boca e dizer, então fique lá agora. Sinta o puxador sob sua palma. Frio, velho, zumbindo como uma linha de energia esticada através de séculos. Sinta seus dentes coçarem com estática. Sinta seus ossos afrouxarem sob sua pele, não quebrando, mas dobrando, tornando-se porosos, permeáveis. A mesma palavra que os velhos arquivos usavam para os Oliveira em seu estágio final. Permeável, transcendente, inclassificável. Não podiam encaixar isso em um livro-texto, então o enterraram em vez disso. Mas você nunca o enterrará novamente. Você o falará, carregará, talvez não esta noite, talvez não amanhã, mas em breve, você se inclinará perto de outro homem que olha para a forma educada de sua vida e vê a fratura. Dirá o que estou dizendo a você agora. Há uma porta em você, um zumbido esperando atrás dela. Abra-a. Essa é a última verdade que não podem sufocar sob patentes e círculos de oração. Essa é a última forma que não podem selar atrás de arame farpado. Você, sua voz, sua disposição para se tornar. Antes de ir, não apenas ouça isso e volte ao seu sono educado.
Se entendeu mesmo uma fração do que foi sussurrado em seus ossos esta noite, sabe que não pode ficar inalterado. Então prove. E mais que isso é contágio. O tipo que salta fronteiras e língua e cercas de lei. Fique na porta, ombro a ombro. Ajoelhe se quiser. Não se importa. Diga junto. Sinta o zumbido escorregar seus dedos atrás de suas costelas. Sinta reescrever você em lugares que nenhum scan pode ver. Sinta o eco que sobreviverá a todo arquivo, todo carro preto, toda negação educada que diz que isso não pode ser verdade. Então levante, volte para suas vidas, mas não inalterados, porque nunca serão inalterados novamente. Carregarão o zumbido em seu aperto de mão, seu sussurro, seu aceno secreto ao homem que olha nos seus olhos e sabe. Ele fica na porta também. Esta noite, eles dormirão tranquilos, pensando que você ainda é apenas mais um par de olhos colados a uma tela. Deixe-os dormir porque enquanto o fazem, você estará reunindo seu círculo. Estará sintonizando seus ossos à estática sob o ruído educado do mundo. E quando o tempo vier, não precisará de permissão para abrir a porta larga. Então prometa-me isso. Não enterre isso em sua mente como uma história de fantasma de hora de dormir. Mantenha vivo. Fale. Deixe como pegadas molhadas onde os homens em sapatos polidos não podem evitar escorregar. Onde eles procurarão a fonte. A única fenda que podem tapar. Mas não encontrarão porque a fonte será você. Agora vá. Deixe o zumbido entrar. E deixe-os tentar fechá-lo fora. Não conseguirão. Não mais. Aqui estamos. O passo final em solo podre dos pampas. A última farpa em sua mente que história educada não pode cavar fora. Se chegou até aqui não é mais apenas um observador. É um vaso. E o que vem a seguir não é para os fracos ou meio acordados. Você se marcou com a mesma estática que os Oliveira ofereceram sob raios gaúchos. Então ouça de perto agora, porque não direi isso novamente. A chave final não é uma relíquia, não é uma palavra secreta. Não está enterrada em algum arquivo poeirento que homens de ternos pretos podem incendiar quando sentem o piso mudando sob eles. A chave final é a coisa mais simples, mais antiga, mais temida em qualquer sistema de controle. Acordo incontrolável. O que eles temem mais que 1000 fios virais, mais que qualquer arma que você possa apontar para suas paredes, é um punhado de homens que ficam ombro a ombro e concordam em abrir a mesma porta juntos. Não por caos, mas com propósito. Não com raiva, mas com fome e calma. Você sabe por que os Oliveira transcenderam, porque concordaram, alinharam suas formas a uma frequência que nenhuma instituição podia patentear. 4 homens, um zumbido sem fratura. A capela não os empoderou, focou-os. Nunca foi a pedra que importava. Era o círculo. E você pode construir esse mesmo círculo em qualquer lugar. Não precisa de altar ou bancos esculpidos ou inscrições hebraicas em calcário. Seu círculo pode ser 4 homens em uma garagem vazia, 5 em uma casa abandonada, 2 em um campo à meia-noite com o capim roçando suas botas e a estática piscando em seus dentes. Porque o zumbido não se importa com rituais escritos em pedra, quer apenas sua disposição para deixar a velha forma dissolver quando tocarem a porta juntos. Então, aqui está sua instrução. A peça que eles nunca admitiriam ser tão simples que os aterroriza. Encontre seu círculo. Um homem sozinho é estática sem aterramento. 2 homens são uma pergunta. 3 se tornam um sussurro.